estamos chegando para o nosso comentário dominical, depois de 15 dias afônico, não é? Acometido de uma rouquidão. Mas vamos ver se hoje dá para a gente conversar com aqueles que nos seguem dominicalmente pelo portal jogoaberto.com. Não é difícil a gente entender o que vem acontecendo com o Brasil. Estamos vivendo em nosso país uma crise política, uma guerra de bastidores sem precedentes na história do Brasil. Até parece que estamos vivendo o começo de uma grande guerrilha e não as vésperas de uma grande e séria eleição. Eleição que vai trazer eleições de muitas candidaturas, de presidente da República a deputado estadual, elegendo governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Mas existe uma querela muito séria entre o judiciário eleitoral e os partidos políticos, em especial o partido do presidente da República. O TSE quer impor condições. O TSE e alguns ministros do STF insistem em querer impor no país o que nós já estamos chamando, nós jornalistas profissionais, de ditadura judicial. Sim, ditadura judicial mesmo. Você não pode falar, você não pode opinar. O ministro Fachin ameaça com a Polícia Federal. O ministro Moraes diz que vai ser do jeito dele. Não, não é não. Isso aqui não é ditadura judiciária, não. Nós estamos em plena democracia, onde o presidente da República e o Congresso Nacional são os verdadeiros representantes do povo. E o judiciário é para interferir somente nas questões judiciárias, não nas questões políticas. As questões políticas, as leis, os entendimentos, as regras do jogo têm que ser definidas pelo Congresso Nacional e não pelo TSE e nem pelo STF, por mais abelhudos que sejam alguns de seus ministros. Nós estamos em regime de democracia. Jornalista não tem por que ter medo de ministro do Supremo nem do TSE. Jornalista tem que falar a verdade, dizer a verdade, porque diante da verdade ninguém prevalece, porque a verdade combina com o Senhor lá de cima chamado Jesus Cristo. Quem está com a verdade está com Jesus, quem está com a mentira, com o engodo, com a blasfêmia, está com Satanás. E tem muita gente grande neste país dominado pelo Satanás. Mas o que a gente vê nas ruas, nas rodas de cidadãos, de jornalistas, é muita indignação. Muita indignação. Porque não tivemos nunca na história desse país uma eleição tão tumultuada. Eu sou jornalista. Eu fiz um Twitter mostrando uma nota do jornalista Boris Casoy no seu telejornal, dizendo que o presidente da fábrica das urnas eletrônicas fez uma gravação dizendo que não mais fabricará urnas sem a obrigação do voto aditável. E ele diz isso. Coloquei no meu Twitter, o Twitter diz que tem uma ordem da justiça para não publicar aquele tipo de Twitter. E isso é democracia?
E que justiça é essa que impõe, num país democrata como é o Brasil, decisões de coronel do interior? Não pode, isso não pode, aquilo não pode. Não tem isso não, ministro Fachin. Vossa Excelência não é o dono do mundo e nem o dono da verdade. Nem o ministro Barroso, nem o ministro Moraes. Eu aproveito para dar um conselho a vocês. Vamos emigrar para a postura ética, retilínea, altiva do ministro Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Por que ele tem aquela postura? Porque ele vem da toga lá de baixo. Ele foi juiz, desembargador, ministro do STJ e chegou a ministro do Supremo. Então, por isso que ele tem postura retilínea de magistrado. E aqueles que eram simples advogados deles, até atrevidos, com gravações na internet, prometendo dar tiro nas costas de ministro do Supremo. Todo mundo sabe de quem estou falando. Mas, por uma questão de respeito, eu não vou declinar, porque o mundo inteiro vê, o mundo inteiro ouve, e o mundo inteiro sabe. E eles sabem de quem estou falando. Não era nem para esse ministro estar aí na cadeira do Supremo com aquela gravação. Não poderia nunca ter sido aceito para ser ministro do Supremo, por culpa daquela gravação. E Vossa Excelência sabe de quem nós estamos falando. Eu não vou declinar nome, porque eu deixo que ele mesmo mostre que a carapuça foi na cabeça dele. Porque se eu não declinar nome, foi você. Foi o senhor que disse tudo aquilo com os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. Outra coisa que está errada. Outro dia a televisão mostrou um ministro da Corte da Alemanha chegando no Galeão, aliás, em Cumbica, São Paulo. E o jornalista se dirigiu àquele ministro da Suprema Corte da Alemanha. E lhe colocou o microfone fazendo perguntas. Ele pegou a mão e disse: eu não posso dar declarações. Eu sou ministro da Suprema Corte do meu país. O que não vão dizer meus pares quando eu retornar ao meu país? Você deu uma entrevista na televisão do Brasil. Nós nem quisemos acreditar naquilo. Para evitar esse tipo de interrogatório, de interrogação, o ministro não deu entrevista e disse que é uma praxe na Corte Suprema da Alemanha de que ministro não dá entrevista. Gente, ministro de um Tribunal Federal Superior, ele é uma pessoa muito importante. Ele tem muita responsabilidade. Ele não pode perder a sua credibilidade. Ele não pode descer ao nível da baixaria com quem quer que seja, de dar resposta a ninguém. Sabe o que deve acontecer no Brasil? Tirar essa televisão do STF. Porque tem muito ministro querendo ser ator do judiciário, falando, impondo, fazendo pose, dizendo agressões, como se a gente estivesse assistindo uma novela ou um telejornal. Não. A gente está assistindo ao vivo, e eu sou contra, como jornalista, os julgamentos da Suprema Corte da República do nosso país. Por que televisão? Por que eles têm que ser filmados, gravados, mostrados para o país o que eles estão fazendo ou o que eles estão dizendo? Tem isso na Alemanha? Não. Tem isso nos Estados Unidos da América? Não. Tem isso na Inglaterra? Não. Por que tem que ter aqui no Brasil? E nós, jornalistas, eu tenho 76 anos. Se quiserem mandar me prender, mandem. Mas vocês vão prender um cidadão que não tem uma mácula como profissional na minha profissão.
como apresentador de telejornal que fui, eu fiz o Jornal Nacional da Globo no meu estado durante 5 anos. Saí demitido por um governador da época, igual esses ministros que estão perseguidos por ele. E obrigou que a Globo me demitisse. Aí eu fui para a política, como vítima. Me elegi deputado 3 vezes. 2 vezes primeiro suplente de deputado federal. Por quê? Por causa da arrogância, da prepotência. Não pode ter coisa mais ridícula do que uma autoridade prepotente. Não precisa. Ele já é a autoridade máxima. Quanto mais ele falar com elegância, com educação, com postura, mais ele vai gravar na mente do povo brasileiro, da sociedade esclarecida, que vai dizer como nós temos ministros altivos, educados, com postura ética retilínea superior. Agora tem alguns aí que não tem nenhum desses qualificativos que eu acabei de narrar aqui. Eu tenho a gravação do presidente da fábrica das urnas eletrônicas, mostrada pelo jornalista Boris Casoy no seu telejornal. Mas o Twitter proibiu de sair de Twitter. Eu vou botar aqui dentro desse comentário para ver se o YouTube também está proibido de mostrar a gravação do presidente da fábrica das urnas eletrônicas, que fez um teste nas urnas dele e mandou botar 3 votos no candidato. E quando puxaram, o candidato que não teve nenhum ganhou de 2-1. Está aí a gravação. Ela é pública, ela é notória. E quem está falando é o presidente da fábrica das urnas eletrônicas. Mas a ditadura judiciária do Brasil, eleitoral, não permite que se fale isso. Está proibido de falar. E tiram do ar. O Twitter me tirou do ar. Tirou o vídeo. Por autorização de quem? Você já sabe de quem. Senhores, é o nosso comentário de hoje, assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar, sem mentir, sem arrogância, sem prepotência, porque quem informa, quem comunica, tem que ser decente na comunicação. E foi assim que eu aprendi na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com os melhores mestres de jornalismo do Brasil, chefiados pelo saudoso professor Maurício Azedo. Eu faço jornalismo sério. E nem ministro Supremo, nem desembargador, nem ninguém vai dizer como é que eu tenho que falar, porque eu tenho que exercer a minha profissão com toda a magnitude que ela precisa ter para me tornar um homem confiável, sério, altivo, sem medo de arroubos de quem quer que seja. Obrigado, Brasil. Domingo eu volto. A empresa pede que o governo torne obrigatório que todas as máquinas emitam comprovante de voto em papel. Veja na reportagem de Luciana Camargo. A Election Systems and Software disse que não venderá mais equipamentos que não emitam o voto em papel. Até então, a empresa era defensora das urnas eletrônicas sem registro físico como as do Brasil. Em um comunicado, o presidente da companhia, Tom Burt, disse que os comprovantes de papel evitam erros e adulterações por hackers. Durante a apresentação, o professor de ciência da computação da Universidade de Michigan, J. Alex Halderman, mostrou como é fácil alterar o resultado de uma eleição. Numa urna eletrônica que não emite separadamente cada voto em papel, 3 voluntários votaram em um único candidato. Mas na hora de imprimir o relatório final com o resultado, o opositor ganhou por 2-1. Isso aconteceu porque, antes da votação, o cartão de memória da máquina havia sido infectado com um software de roubo de votos. Aqui no Brasil, o TSE precisa implantar essa cópia em papel. A todo momento, a gente vê computadores tidos como os mais seguros do mundo são invadidos por hackers.